seja bem-vindo ao Prova Final, programa que é uma parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Gustavo Nicolau, sou advogado, mestre e doutor pelo Largo São Francisco e professor de Direito Civil da Rede LFG de Ensino. O nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é o tema do dia, no qual abordaremos justamente o tema que foi escolhido para ser dissertado, para ser deliberado no nosso programa de hoje. Nele abordaremos o tema da posse, assunto intrincado, assunto complexo e que gera profundas reflexões no direito civil. No segundo bloco, pergunte ao professor. Alunos de todo o Brasil enviam as suas perguntas, os seus questionamentos, para que possamos aqui no estúdio solucioná-las junto com os nossos espectadores. No último bloco, o X da questão, no qual resolveremos 2 testes aqui no estúdio, junto com vocês, para que a matéria possa então ficar consolidada na sua mente. De modo então que o tema de hoje, posse. Conversaremos bastante sobre esse assunto, vamos tentar resolver os pontos mais importantes, solucionar os aspectos mais intrincados do assunto, tudo isso já no primeiro bloco, tema do dia. Posse. Esse é o tema do dia que nós conversaremos com vocês hoje. Tema que traz muitos questionamentos, muitas preocupações dos alunos que estão prestes a prestar aí um concurso público, tema que envolve grandes indagações do direito civil e não é de hoje. Há muito tempo percebeu-se a necessidade de se provar a relação de fato de uma pessoa com uma coisa não documentada, não titularizada, não registrada. Portanto, uma posse que não trazia nenhum direito real consigo. Desde já, vamos fazer uma diferenciação. No programa de hoje, nós não vamos tratar da posse causal. Posse causal é aquela que tem como causa um direito real. Um direito real, por exemplo, de propriedade. O dono de uma coisa, por óbvio, ele tem a posse do bem. Por consequência de ser dono. Essa é a posse causal e não é essa que nós abordaremos. Vamos nos concentrar na posse como uma relação de fato sobre a coisa por si só. Tão somente esta relação de fato com uma coisa é protegida pelo direito. Obedecidos, é claro, a alguns requisitos. A relação de fato entre uma pessoa e uma coisa merece proteção jurídica. E merece proteção jurídica por 2 motivos. Primeiro, para evitar, já que não há um documento, já que não há uma titularização, um registro, um cartório de imóveis para identificar os casos de posse, para evitar que outras pessoas pudessem turbar aquela posse e se tornar isso uma infinita cadeia de brigas por uma posse. Nesse caso, o mais forte prevaleceria. O mais forte que tivesse aquela relação de fato, levaria a posse. E não é essa ideia que coaduna com os ditames do direito. De modo, então, que o primeiro motivo pelo qual se protege a posse é justamente pelo fato de que precisava se regulamentar, proteger aquela relação fática entre uma pessoa e uma coisa. A segunda razão é para proteger a propriedade. Professor, como assim? Sim, a ideia de se proteger a posse, ela traz consigo uma extrema vantagem para a proteção da propriedade. Isso porque percebeu-se ao longo do tempo que a grande maioria das posses, elas são justamente da espécie posse causal. Aquela posse que tem como fundamento um direito real de propriedade. Percebeu-se com o passar do tempo que, normalmente,
A pessoa que possui alguma coisa, que tem posse sobre uma coisa, ela é dona. De modo que se nós concedermos proteção possessória em 10 casos, nós acabamos protegendo a propriedade em 9 casos. Isso gerou uma grande vantagem na proteção indireta e subsequente da propriedade. Bastando para isso que se protegesse a posse. Estas, portanto, são as duas razões pelas quais nós protegemos a posse. Essa mera relação fática entre uma pessoa e uma res. Mas o que é posse? Será que o ladrão que furta um celular tem relação de fato sobre a coisa? Será que ele tem posse sobre aquele celular furtado? Será que, por exemplo, o sujeito que com violência tira um cidadão do seu carro, entra no carro e vai embora, dirige por 1000 quilômetros, longe das vistas do antigo dono, será que ele tem posse? Afinal, ele tem um contato físico com a coisa. Como é que eu diferencio essas situações de posse? Até porque a posse trará inúmeros benefícios, inúmeras vantagens para o seu possuidor, dentre elas o usucapião. Para dizer o que é posse, para definir o que é posse, merecedora, portanto, de grande proteção jurídica, inclusive, mas não só o usucapião, criou-se a teoria subjetiva da posse. Foi ele, Savigny, que criou essa teoria subjetiva. E disse, lá na época dele, que para ser possuidor havia 2 requisitos essenciais. O primeiro era o corpus. Corpus, aquele contato físico com a coisa. Aquela relação dominial física com a res. Esse seria o primeiro requisito para configurar a posse. Mas Savigny inseriu um segundo requisito. Um requisito que deve ser investigado na mente daquele suposto possuidor. Um requisito que deve ser averiguado investigando a psique daquele suposto possuidor. Por isso, a teoria de Savigny ganhou o nome de teoria subjetiva da posse. E esse segundo requisito é, portanto, o animus. O sujeito que tem o contato físico com a coisa, ele tem a ideia, ele tem a firme expectativa, ele tem a intenção, ele tem a firme convicção de que é dono da coisa. Então ele tem o corpus e tem o animus. Tem o contato físico e tem na sua mente a firme ideia de que ele é o justo dono daquele bem. De modo que, veja só, o ladrão que rouba um carro já não teria posse, pela teoria de Savigny. Teoria que no começo foi muito elogiada. Afinal, solucionava, por exemplo, a questão do caseiro que administra um sítio. Esse caseiro, ele tem corpus sobre o sítio. E ele também tem ânimos, ou não? Evidentemente que não. Ele não tem a intenção, ele não tem a convicção de que é dono. Então o Savigny perguntou, ele teria o ânimos? E ele mesmo respondeu, não. Ele não tem o ânimos porque não tem a convicção de ser o dono. Logo, ele não tem posse. Ele tem mera detenção. Porém, essa teoria recebeu algumas críticas. A principal delas foi a de que, com esses requisitos inseridos por Savigny, a proteção da posse acabava se tornando muito burocrática. O juiz teria que investigar caso a caso, na mente, na cabeça do sujeito, se ele tinha ou não ânimos. E a proteção possessória, que por princípio tem que ser rápida, dinâmica, célere, tornou-se demorada, tornou-se burocrática, tornou-se lenta, porque o juiz teria que investigar se o sujeito tinha o ânimos, além de ter o corpus.
por conta disso, surgiu um pouco depois Rudolf von Ihring. Ele criou a teoria objetiva da posse, que é adotada pelo nosso Código Civil até hoje. Ihring criou essa teoria objetiva e disse que não havia necessidade do preenchimento desses dois requisitos, mas que para se configurar a posse, bastava que uma determinada pessoa agisse, se comportasse, atuasse perante o mundo como dona do bem. Significa, então, se aquele sujeito age como dono, se ele tem os poderes típicos de um proprietário em relação a uma res, esse sujeito, parabéns, é possuidor. Os críticos, então, logo se alvoroçaram e disseram, então, se para ter posse com todas as regalias que a lei dá à posse, basta que o sujeito atue, haja como dono, o ladrão tem posse do carro que ele furtou. O sujeito que bate uma carteira tem posse sobre aquele bem. O outro que dá um soco na cara e rouba o celular tem posse, porque meia hora depois ele está em outro bairro, agindo como dono em relação àquele telefone. Então, qual é a ideia que fez com que Rudolf von Ihring solucionasse esses problemas? Ihring disse o seguinte, repito que para se ter posse, basta agir como dono. Está no nosso código até hoje. Para ter posse, basta que o sujeito tenha alguns dos importantes poderes de proprietário. O sujeito atuou como proprietário, agiu como dono, é possuidor. Salvo, é aí que vem as duas exceções de Rudolf von Ihring que salvam a teoria objetiva, que resgatam a teoria objetiva, que acabou prevalecendo no mundo ocidental. De modo, então, que a teoria de Rudolf von Ihring ficou assim construída. Tem posse o sujeito que age como dono, que atua como dono, salvo dois cidadãos. Salvo duas hipóteses, digamos assim. E essas hipóteses estão até hoje no nosso Código Civil. E tem que estar mesmo. Porque código que adota Rudolf von Ihring com a sua teoria objetiva tem que ter o salvo, tem que ter a exceção, sob pena de conceder posse ao bandido, sob pena de se conceder posse ao ladrão, sob pena de se conceder posse com proteção possessória, reintegração de posse e uso capião ao motorista de um carro e não ao dono do carro. Quais são esses dois casos que são exceção à regra de Ihring? O primeiro caso está no famoso artigo 1198 do Código Civil, que tem a seguinte redação. 1198. Considera-se, olha qual a redação, detentor, vou repetir, considera-se mero detentor, portanto não possuidor, aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Ou seja, é o caseiro, é o motorista, ou seja, é aquela pessoa que, exercendo um emprego, uma profissão, um ofício, exercendo um encargo, às vezes um favor que foi pedido a ele, ele exerce a posse, mas obedecendo a outrem. Ele exerce a posse, uma relação de fato sobre a coisa, aparentemente uma posse, digamos assim, mas obedecendo instruções alheias. Digamos que ele exerce a posse em nome alheio. É o caso do caseiro. É o caso do professor em relação ao microfone.
É o caso do motorista em relação ao carro. Nesses casos, o cidadão aparentemente é dono, age como dono, atua como dono, mas não tem posse, tem mera detenção, porque ele conserva a posse em nome do seu patrão, em nome alheio. Ele praticamente é um protetor daquela posse, e ele tem então detenção. Protegemos então o proprietário, ou o possuidor, por que não? Mero possuidor, que é dono de um sítio, por exemplo, e que colocou o caseiro ali justamente para defender a posse dele, dono do sítio. Existe, inclusive, uma intervenção de terceiros no CPC, criada exatamente para essa hipótese. Existe uma intervenção de terceiros no CPC, que se chama nomeação à autoria, que permite ao detentor, que foi acionado por engano por um autor de ação possessória, que entrou com ação contra o caseiro, e o caseiro diz: eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um mero detentor, eu quero nomear o autor da agressão da posse, que é o meu chefe. E ele nomeia a autoria da agressão da posse, o chefe dele. E o chefe então vai assumir, depois de concordar com essa situação, o lugar daquele que era detentor. Veja que esse detentor, portanto, do 1198 do Código Civil, tem inclusive um artigo, uma intervenção de terceiros que foi feita para ele lá no CPC. A segunda hipótese, na qual uma pessoa tem poder de fato sobre a coisa, exerce uma relação fática sobre a coisa, atua como se fosse dono da coisa, mas não tem posse, e de novo, portanto, tem mera detenção, está no artigo 1208 do Código Civil. Acompanhe. Ele diz o seguinte, 1208. Não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância. Vamos dizer assim, são atos frugais, atos rápidos, corriqueiros. Empresta a caneta para eu assinar um documento, assina e devolve. Atos de mera permissão ou tolerância, atos insignificantes. Manobra o carro para mim, por gentileza. Um ato de permissão ou tolerância não é posse. Apesar de que o sujeito atua como dono. Quem olha de fora pensa que ele é dono. Está manobrando lá, a Ferrari que foi lhe dada para manobrar, o cara acha que ele é dono. Mas o código já disse que ele é um mero detentor. E o artigo continua com a parte muito mais importante, que é a sua parte final. E ele diz assim também não induzem posse os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Essa parte final é fonte de inúmeros enganos no direito civil brasileiro. Essa parte final gera inúmeras controvérsias no nosso direito civil e grandes enganos também. Esse trecho final está dizendo que um ato violento ou clandestino, lembre-se do roubo e do furto, eles não induzem posse. Bom, seria até de se espantar que o Código Civil pudesse entregar posse ao ladrão que dá um soco na cara da vítima e sai correndo pela Avenida Paulista fora com o celular da vítima. Esse sujeito não pode ter detenção. Desculpa, ele não pode ter posse. Ele tem mera detenção. Claro. Só que o Código diz também que não induzem posse os atos violentos ou clandestinos. E diz assim, senão quando cessada a violência ou a clandestinidade. Essa parte final está nos dizendo que no momento no qual cessar a violência, cessar a clandestinidade que originou aquela detenção, aquela relação fática, que até então era uma mera detenção, se transforma em posse. Posse. Com muitos dos atributos, muitas das proteções que a posse traz. Por isso que Pontes de Miranda dizia que o ladrão, em tese, pode usucapir. Vamos entender melhor isso?
Imagine um ladrão que furta o celular do seu vizinho. Ele pegou o celular do vizinho e saiu correndo. Furtou. O vizinho não viu. Vamos entender. Situação de fato do meliante que é clandestina. O antigo possuidor não sabe com quem está o celular. Essa clandestinidade, por si só, impede que a situação de fato sobre a coisa seja considerada posse. Ela é, portanto, uma mera detenção. Porém, o próprio Código diz que, cessada a clandestinidade, e o mesmo vale para a violência, aquela situação que era detenção vira posse. Vira posse. De modo que o ladrão, depois que mostra para a vítima que está com ele o celular que ele roubou anteriormente, ele cessa a clandestinidade, mostra que está com ele aquele celular que foi furtado e desse momento em diante ele tem posse. Posse que pode, a longo prazo, gerar uso capião. Nem tão longo, porque meu exemplo é de um bem móvel e os prazos de uso capião de bem móvel são mais curtos, são mais exíguos. Essa era a teoria de Pontes de Miranda, que já caiu em terceira fase da magistratura de São Paulo. O ladrão pode usucapir? E teoricamente sim, ele pode usucapir. É por conta desse artigo que é correta a afirmação, muito difundida por aí, de que não existe posse violenta. Se você analisar tecnicamente, não há uma posse violenta. Porque se existe violência, não há posse, há detenção. E se já cessou a violência, não é mais violenta, ela foi violenta. Então nós podemos dizer que existe uma posse que nasceu violenta, mas que não é mais violenta. Porque se ela continua violenta, aquele sujeito que roubou continua agressivamente defendendo a situação de fato com a coisa, não há mais posse. Nós temos detenção. Por outro lado, se a violência cessou, não é mais violenta. Nasceu violenta. Por isso que se diz, isso é muito difundido aí nos cursinhos afora, os alunos de todo o Brasil sempre perguntam, por que não existe posse violenta? Não consigo entender. Bom, porque se é violenta não é posse, meu amigo, é detenção. E se é posse não é mais violenta. Ela nasceu violenta, mas já não é mais. De modo que tudo isso para definir quem tem posse no Brasil. A situação de fato sobre uma coisa, que gera um poder sobre uma coisa. Quando que ela é posse? Quando que ela não é posse? E isso é muito importante, porque quando houver posse, haverá uma série de consequências benéficas previstas em lei, inclusive o capião, inclusive ações possessórias, inclusive direito a frutos, benfeitorias, que foram construídos num bem imóvel, por exemplo. E quando houver mera detenção, não haverá qualquer dessas proteções que a lei confere à posse. A posse, longamente exercida e com vários outros requisitos, gera uso capião. É o momento em que posse encontra a propriedade. A posse longamente exercida gera propriedade, gera um direito real. E direitos reais serão tratados num outro programa. Não perca. Neste segundo bloco, pergunte ao professor. Alunos de todo o Brasil enviam as suas indagações, as suas perguntas, para que possamos responder aqui no estúdio junto com vocês. De modo, então, que são várias as perguntas, nossa produção selecionou 5 perguntas para que pudéssemos responder hoje. Vamos, então, à primeira pergunta. Qual a diferença entre as teorias de Ehring e Savigny no que se refere à posse? Esta pergunta praticamente resume grande parte do estudo de direito civil, porque em cima das duas teorias consegue-se ter uma boa ideia, uma grande concepção do que é a posse, afinal de contas. Savigny,
Alguns chamam de Savigny, porque ele era da Alemanha, mas tinha origem do nome francesa. Então seria Savigny, por causa da origem francesa, e Savigny para outros. Savigny, ele disse que a teoria da posse que ele criou, ela gerava uma maior segurança jurídica. Ele disse que só seria considerado possuidor e, portanto, merecedor de tantos benefícios legais aquela pessoa que, além de ter o corpus, ou seja, o poder fático, o poder físico sobre a coisa, tivesse também o ânimos. Ou seja, na mente da pessoa, ela teria a convicção de que ela era proprietária, de que ela era dona daquele bem. Então, essa pessoa, na concepção, na teoria de Savigny, só esta pessoa seria possuidora, teria posse. O problema é que essa teoria gerou grandes inseguranças, grandes intranquilidades, apesar de que foi concebida para trazer segurança, acabou trazendo insegurança, porque cada vez que se precisava analisar se uma pessoa tinha ou não posse, era necessário averiguar a mente dele. Era necessário fazer perguntas, inquirir, ouvir testemunhas, para saber se aquela pessoa se comportava, agia e tinha firme convicção de que era realmente proprietária ou tinha uma legítima posse sobre o bem. De modo que a investigação possessória, especialmente nas ações possessórias, acabava sendo muito lenta. E ela, por princípio, por natureza, tem que ser rápida. Foi então que Ehring criou a teoria objetiva, que, segundo Ehring, teria como grande vantagem a rapidez para a solução dos casos possessórios. E, de fato, a teoria objetiva, como o próprio nome diz, não envolve nenhuma perquisição, não envolve nenhuma busca na psique do possuidor. Essa teoria objetiva de Rudolf von Ehring, ela diz que não tem nada de corpos, ânimos. Na verdade, você precisa apenas averiguar se aquele cidadão age como dono, se ele tem poderes de dono, se ele se comporta como dono. Neste caso, se configurado este requisito, se o sujeito agiu como dono, se comportou como dono, ele já será possuidor, salvo duas exceções que o próprio Ehring colocou na sua teoria um pouco depois. Ele disse: o sujeito será possuidor se ele agir como dono, mas desde que não estivesse em duas situações. A primeira, se ele estivesse agindo em respeito a observações, ordens e mandamentos de outra pessoa. É o caseiro, é o professor em relação ao microfone, é o motorista em relação ao carro. A segunda, do artigo 1208 do nosso Código Civil, situações nas quais o sujeito obteve aquele poder de fato sobre a coisa mediante violência ou mediante clandestinidade. Obtendo dessa maneira o poder de fato sobre a coisa, o sujeito, apesar de parecer dono, ele tem mera detenção. Porém, passado determinado período e cessada a violência ou a clandestinidade, cessadas essas duas situações, aquilo que era detenção transforma-se em posse. Transformando-se em posse, gera os benefícios e as proteções que a posse traz para o seu titular. Só uma observação importante. Aquela história de ano e dia, ela não tem nada a ver com direito civil. Ela tem a ver com processo civil. De modo que não crie a teoria errada, inexistente, de que a detenção após ano e dia vira posse. Roubei, espero ano e dia, ganhei a posse. Essa história de ano e dia é um requisito para se dar liminar na ação possessória. Não tem nada a ver com a nossa ideia de detenção que vira posse. Veja, a detenção vira posse não depois de ano e dia, não depois de 5 anos e dia, mas simplesmente após cessar a violência e cessar a clandestinidade. Nesse momento, para o direito civil, o que era detenção vira posse, e com todos os benefícios que a posse traz. Vamos para a nossa segunda pergunta. Para ter posse, é preciso ter o contato físico com a coisa?
Essa pergunta também é muito interessante, porque muitas pessoas confundem o instituto da posse com o contato físico direto, imediato com a coisa. Veja, nem sempre o contato físico da coisa gera posse. E muitas vezes, nenhum contato físico revela posse. Sim, parece um pouco confuso, mas é verdade. Vou dar alguns exemplos. Repare, o ladrão toma violentamente a coisa da mão da vítima. Ele tem detenção, mas tem poder físico, mas tem mera detenção, não tem posse. Então veja que o contato físico não necessariamente significa posse. Veja a segunda situação. O sujeito tem uma casa na praia. E faz 1 ano que ele não aparece na casa de praia, não dá tempo. Tantos compromissos profissionais, familiares, ele não aparece na casa de praia. Mas ele manda a empregada limpar a casa, a empregada lá da cidade de praia, ele paga o IPTU, ele paga a taxa de luz, paga o condomínio, faz reformas no imóvel, ele não está lá, ele não tem contato físico e tem uma bela de uma posse. Para exemplificar bem isso, Ehring deu o famoso exemplo do lenhador. Ele disse que o lenhador que cortava as árvores, veja que hoje em dia já seria um exemplo politicamente incorreto, né? Ele cortava as árvores lá em cima da montanha e em toras, e amarrava essas toras entre si. Então havia ali pequenos pedaços de tora amarrados entre si, 3, 4 pedacinhos de tora, e ele precisava transportar essas toras. Como ele fazia para descer as toras das árvores que ele havia cortado, o lenhador, de cima da montanha, lá para baixo onde ficava a casa dele? Ele colocava no rio. E o rio levava essas toras até a casa dele, onde havia alguém esperando lá para recolhê-las. E Ehring dizia, esse sujeito tem posse. Esse sujeito age como dono da madeira, apesar de não ter contato físico sobre a coisa. De modo que o contato físico sobre a coisa, em que pese muitas vezes demonstrar uma posse, ele não necessariamente é indicativo ou é um requisito da posse. Muitas vezes o sujeito tem contato físico e não tem posse, é o caso do ladrão, e muitas vezes o sujeito não tem contato físico e tem posse, é o caso da casa da praia, é o caso do lenhador. Vamos para a próxima pergunta. O que é posse e trabalho? Qual a vantagem dela? Esse é um instituto que entrou no Código Civil em 2003. Eu acabei de dizer que o sujeito que tem uma casa na praia e que aparece lá uma vez por ano, ele tem posse. Então ele mandou pintar a casa mês passado, ele consertou lá o chuveiro no ano passado, ele paga a funcionária que vai toda semana fazer uma faxina na casa. Esse sujeito, ele tem posse, mas não pisa na casa há 1 ano. Entretanto, é um legítimo possuidor da casa. Ninguém duvida disso. Agora, existe uma outra posse, que é mais valorizada, que é uma posse qualificada, é uma posse prestigiada pelo direito. E esta chama posse e trabalho. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma família que, há alguns anos, tomou posse de um terreno que estava desocupado, no interiorzão do Brasil. Família composta dos pais e de 3 filhos. 3 filhos que estão crescendo na terra, crescendo naquele bem. A família, o pai e os seus 3 filhos, estão trabalhando aquela terra. Eles produzem naquela terra. Eles fazem benfeitorias no imóvel onde eles estão morando. Eles tiram da terra o seu sustento. Eles ali têm uma horta, criam algumas pequenas cabeças de gado para vender posteriormente, criam pequenas galinhas para comer um frango no final de semana. Eles veem o sol nascer e se pôr naquele imóvel. Esta posse, aos olhos de Miguel Reale, é uma posse qualificada, é uma posse melhor do que aquela posse do dono da casa da praia. Logo, esta posse leva o nome de posse-trabalho,
E, entre outras vantagens, a principal vantagem da posse-trabalho reside no fato de que o uso capião com a posse-trabalho ocorre em períodos menores do que a posse normal. Normalmente 5 anos mais rápido. Então, por exemplo, a uso capião extraordinária, que leva 15 anos para se configurar, se for hipótese de posse-trabalho, levará apenas 10 anos. A uso capião ordinária, aquela na qual o possuidor está de boa fé, tem um justo título, nessa posse que o sujeito tem boa fé, se não for uma posse-trabalho, mas for uma posse de boa fé, uso capião ordinário 10 anos. Se for posse-trabalho, 5 anos. Ou seja, o legislador entendeu que a posse-trabalho atende melhor à função social da propriedade. Atende melhor à ideia de uma utilização racional e social do bem imóvel. Logo, conclusão a que chegamos, a posse-trabalho é mais qualificada. E por isso tem, entre outras vantagens, um prazo menor, bem menor, de uso capião. Vamos à próxima pergunta. Qual a diferença entre posse e detenção? Veja, essa é uma pergunta muito boa, porque se você somar essa pergunta, com a pergunta do Iering e Savini, você praticamente resume a matéria inteira, né? Eu diria que há 3 estágios de desenvolvimento numa relação de fato com a coisa. 3 estágios. O primeiro estágio é a detenção. É um estágio ilegal, ilícito. É uma relação de fato com a coisa não amparada pelo direito, não protegida pelo direito, não resguardada pelo direito. É a situação de uma mera detenção. Tem esta relação de mera detenção o caseiro, o professor em relação ao microfone, tem relação de detenção o motorista em relação ao carro. Pior, o bandido em relação ao bem furtado, o ladrão em relação ao bem roubado. Essas situações envolvem detenção, que eu diria que seria, por assim dizer, o primeiro estágio de relação fática com a coisa. Um segundo estágio é a posse. Posse é melhor que detenção, porque é uma relação de fato com a coisa protegida pelo direito. Uma relação de fato com a coisa que ganha proteção do mundo jurídico. Esta é a posse. E digo mais, nada impede que a detenção se transforme em posse. Nós vimos isso durante o tema do dia, que foi o nosso primeiro bloco. Uma detenção que deixa de ser violenta, que deixa de ser clandestina, vira posse, apta a gerar a longo prazo ao uso capião. E por fim, num último estágio, nós temos propriedade. Porque daí há uma relação de fato com a coisa que ganha contorno de direito real, que ganha registro imobiliário, que ganha matrícula de imóvel, que é oponível erga omnes, e que é uma relação, cá para nós, das mais seguras que existe. Salvo o instituto da desapropriação, o cidadão que tem propriedade sobre uma coisa não perde. O sujeito que costuma dizer, né, eu só invisto em imóveis, né, os mais antigos adoravam, né? Só invisto em imóvel, que é o mais seguro, realmente. Quem não gosta de investir em propriedade? Porque propriedade é algo que está matriculado, registrado, arquivado, formalizado pelo direito, ganha contornos de direito real, oponível erga omnes e com grande força vinculante. De modo, então, que a gente poderia fazer, inclusive, uma pequena comparação entre posse e propriedade. Lá no direito de família, nós temos união estável e casamento, não temos? Além das outras, né? Temos aí monoparental, homoafetiva e assim por diante. Mas, resumindo-se as duas principais, nós temos casamento e união estável. Repare, o casamento está para a união estável, assim como a propriedade está para a posse. Casamento dá uma ideia de uma maior segurança, dá a ideia de um registro no cartório de pessoas naturais, dá uma conotação de uma vinculação formalizada, documentada pelo direito. Já a união estável, ela se assemelha à posse, porque é uma relação protegida pelo direito, mas meramente fática.
meramente num contexto fático entre as duas pessoas. Também merece proteção jurídica, mas é uma relação meramente fática, sem a segurança, sem a certidão de casamento que comprova aquela relação. De modo que essas são as duas situações de casamento e união estável que a gente podia comparar apenas para fins didáticos à propriedade e à posse. Vamos à próxima pergunta. Por que se diz que não existe posse violenta? Bom, esse é um clássico, né? Um clássico dos direitos reais. A rigor, posse não é direito real, mas é estudado conjuntamente na matéria, tá? Esse é um clássico, né? Todo mundo gosta dessa frase, né? Por que é errado dizer que posse violenta não é posse? Ou não é violenta? Por que não existe, afinal de contas, posse violenta? Simples. Por conta do artigo 1208, se a violência perdura, não há posse, há detenção. Então, se a violência perdura, não existe situação de posse, existe situação de detenção. Por outro lado, se você está me dizendo que existe uma situação de posse, é porque ela já não é mais violenta. Porque enquanto perdura a violência, existe detenção e não posse. Essa é uma primeira ideia que nós precisamos trabalhar. Então, posse, ele tem uma posse violenta. Não. Se ainda é violenta, é uma mera detenção. E se você quer que seja posse, tem que deixar de ser violenta. Então eu posso dizer o seguinte: existe uma posse que um dia já foi violenta. Sim, podemos afirmar isso com tranquilidade. Existe uma posse que já foi violenta, que começou violenta. Imagine o exemplo do ladrão. Ele, mediante grave violência, rouba, furta ali um bem, roubo, né? Com violência é roubo. Ele rouba um bem da vítima, isso é uma violência. E vai embora com a coisa, some com a coisa. Veja, começou com violência e agora é clandestino ainda, né? E aí ele continua clandestino, com a coisa oculta. Só que um belo dia ele volta e mostra para a vítima: estou com a sua coisa, roubei a sua coisa e está comigo. Se esse ladrão não oferecer, não apresentar violência para manter essa situação de fato com a coisa, o que aconteceu simplesmente foi o seguinte: começamos com uma hipótese de detenção. E à medida que cessa a clandestinidade, vira posse. Então, de detenção, evoluiu para posse. E de posse, como é que evolui para a propriedade? Mediante o uso capião. Esse é o plano de carreira da relação de fato com a coisa no direito civil. De modo, então, que encerramos as perguntas de hoje, vamos para o nosso terceiro bloco, o X da questão, no qual resolveremos 2 testes, junto com vocês aqui no estúdio. Até já! Muito bem, esse então é o nosso terceiro bloco, o X da questão. Vamos resolver aqui junto com vocês 2 testes que tratam justamente sobre o assunto da posse. Vamos ao primeiro deles. Assinale qual das características abaixo não se relaciona à posse. Então, veja, eu sempre falo para meus alunos que a gente precisa atentar aí para a redação de uma questão de concurso. Porque a questão aqui, por exemplo, ela pede característica da posse, aliás, uma característica relacionada aqui, que não tem ligação com a posse. Então, nós temos que ir com cuidado, porque, por exemplo, o aluno lê a letra A, e ele vê lá, possibilidade de gerar uso capião. Ele leu na questão, no enunciado, a palavra posse, leu a alternativa A, possibilidade de gerar uso capião, ficou feliz da vida, falou, é essa, vou fazer um X aqui, vou para a próxima. Isso está errado, o aluno tem que tomar cuidado, porque o examinador quer saber uma característica que não se relaciona com a posse, que não se identifica com a posse. Então, evidentemente que a alternativa A, ela está errada, porque ela se identifica com a posse. Possibilidade de gerar uso capião é, talvez, o maior dos benefícios de ter posse. Possibilidade de gerar uso capião é o grande presente que o possuidor ganha.
Tá? Ele ganha uso capião, ele ganha direito real de propriedade lá na frente, quando ele exerce a posse após um período determinado pela lei. De modo que sim, né, a possibilidade de gerar uso capião, ela se relaciona com a posse e não é, portanto, a alternativa que nós procuramos. Vamos para a próxima. Qual característica não se relaciona à posse? Letra B, matrícula do imóvel. Pronto, está aí a resposta, já achamos, né? Aqui não tem jeito. Vamos ver depois a alternativa C e D, mas já podemos adiantar que a matrícula do imóvel, essa grande segurança que se tem, né? O brasileiro gosta, todo mundo gosta dessa segurança que se tem em relação à coisa, essa proteção, ela não existe na posse. A pessoa que compra a posse, e isso não é tão raro, pode acreditar, a pessoa que compra a posse, ela compra uma insegurança jurídica, porque não existe um documento, não existe uma matrícula, não existe um registro em cartório de imóveis que possa formalizar, documentar juridicamente essa relação possessória. Pelo simples fato de que a posse não é uma relação formal, documentada, é uma relação fática. Como eu disse minutos atrás, parecida com a união estável. Existe uma relação de fato com a coisa, mas não uma relação formalizada, documentada, juridicamente comprovada. Então existe uma situação fática, né? Ganha uma ação possessória quem prova ter a melhor posse. É assim que você ganha uma ação possessória, tá? De modo, então, que essa alternativa B é justamente o gabarito da nossa questão. Matrícula do imóvel não se relaciona à posse. Letra C, situação de fato. Perfeito, né? Perfeito. Essa é uma opção que tem tudo a ver com posse, porque na posse existe uma mera situação fática, uma relação de poder fático entre você e uma coisa que traz alguns benefícios, que traz algumas vantagens para o cidadão que ostenta esta qualidade. Então, letra C não é o gabarito que nós procuramos. Letra D, postura de proprietário. Também, a letra D, podemos dizer que ela tem tudo a ver com posse, ela se relaciona à posse. Porque o possuidor, ele age como dono, ele se comporta como dono. Para o mundo exterior, ele se caracteriza como um verdadeiro dono. De modo que esse sujeito, tendo postura de proprietário, normalmente, tirando as exceções de praxe, ele terá, sim, posse, tirando as exceções previstas pelo artigo 1198 e 1208 do Código Civil. De modo, então, que essa alternativa B, concluímos, então, a análise desse primeiro teste. Vamos agora ao segundo teste, que trata esse aqui um pouquinho mais complexo, mas nada que a gente não possa enfrentar aí tranquilamente. O segundo teste diz que o comodatário, que não restitui o bem na data, o nuproprietário e o usufrutuário apresentam respectivamente. Cuidado com esse tipo de questão. O aluno tem que entender o seguinte, existem aqui 3 situações fáticas. A do comodatário, que não devolveu o bem na data. A do nuproprietário e a do usufrutuário. Vamos entender um por um aqui. Se eu empresto um bem e você não restitui na data que foi combinada, você que tinha uma posse boa, agora, passada a data da devolução do imóvel, você tem uma posse chamada precária. A sua posse se torna precária, torna-se uma posse injusta em relação a quem lhe emprestou. Porque senão seria fácil, né? Seria só ficar com a coisa pro resto da vida e ponto final. De modo então que comodatário que não restitui o bem na data, ele tem posse, mas essa posse é precária, uma posse injusta em relação a quem emprestou. E o nuproprietário e o usufrutuário. Vamos dar o exemplo mais famoso para ficar claro. O pai doa para o filho um bem, o pai é o dono. Ele doou para o filho. Gente, se ele doou para o filho é proprietário. Não existe doação sem transmissão de propriedade, pelo amor de Deus. O filho virou dono da coisa. Só que o pai, ao transmitir o bem para o filho, ele reserva para si um grande direito real, que é o direito real de usufruto. Então o pai doou,
e se reservou no direito real de usufruto. O filho, agora, ele é proprietário do bem, mas ele está despido dos principais atributos de um proprietário. Ele não pode usar a coisa, ele não pode alugar a coisa, ele não pode morar na coisa. Ele é um simples nu-proprietário. Ele não é um proprietário, ele é nu-proprietário. De modo que aquele filho a quem se doou a casa é proprietário, mas é nu-proprietário. E o pai, que é um usufrutuário, ele tem a chamada posse direta sobre o bem. Ele está ali usando o bem. Ele pode usar, pode alugar, pode emprestar, pode dar uma festa no bem. Ele tem a posse direta do bem. Ele que usa o bem até ele morrer. Normalmente até morrer. Pode ser um prazo menor, tá? Mas normalmente até morrer. De modo então que fique bem claro. Eu passei para o meu filho, ele é o dono, mas não pode usar. Ele tem uma mera posse indireta. Enquanto que eu sim, tenho posse direta, eu uso frutuário da coisa. Vamos ver então qual das alternativas corresponde ao que nós procuramos, né? Comodatário que não restitui o bem na data, veja lá, alternativa A, posse indireta, né? Já está errado, né? Porque o comodatário tem posse direta, mesmo quando não devolve, ele tem posse direta do bem. Depois ele confunde um pouco aí, posse justa e posse precária, não é o que nós procuramos, a alternativa A está errada. Alternativa B, comodatário que não restitui o bem, tem posse direta, perfeito. No proprietário, tem posse precária? Não, no proprietário, ele tem uma posse indireta. Tá? E o usufrutuário tem posse injusta? A alternativa B está errada. Alternativa C, comodatário tem posse documental, está errado. No proprietário tem posse justa. E o que está certo, no proprietário, na verdade ele tem posse indireta, tá? Seria mais tecnicamente mais adequado. E o usufrutuário tem posse precária. Está errado, não tem jeito, o usufrutuário tem uma bela de uma posse, muito boa por sinal. E por último, letra D, aí sim temos o gabarito, né? Comodatário que não restitui o bem na data, tem posse precária. Não devolveu o bem, virou injusta a posse dele. No proprietário, é o filho que ganhou a propriedade, tem posse indireta. E o usufrutuário, ele tem a posse direta do bem, de modo que aí sim alcançamos a alternativa correta. A alternativa B era a que nós estávamos procurando para a solução dessa última questão. Com isso, encerramos esse nosso esse terceiro e último bloco, o X da questão, reiterando que é um prazer imenso manter esse contato com os alunos. Deixo sempre o meu Twitter, que é o Gustavo_Nicolau. Mande sua pergunta, suas dúvidas, suas críticas e sugestões. Mantenhamos esse contato bastante profícuo a respeito do nosso direito civil. E aguardo você numa próxima edição do nosso programa Prova Final. Até lá!